Convido também o Dr. Felipe Locke Cavalcante, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Muito obrigado. Uma honra muito grande podermos estar novamente aqui no Senado e queria agradecer mais uma vez, primeiro, o interesse de Vossa Excelência, a preocupação e a dedicação com o aprimoramento democrático da instituição do Ministério Público. Vossa Excelência tem sido extraordinário na defesa da instituição e no seu aprimoramento, o que nos conforta muito como líderes de classe. Respondendo às questões. A primeira questão, a declaração do senhor ministro, evidentemente que essa declaração do ministro é muito própria e demonstra a importância do tema, porque o tema é latente e existe o risco de que o Procurador-Geral da República seja escolhido de maneira aleatória, sem qualquer vinculação com uma eleição, com uma escolha ou com a democracia, o que é muito sério. Felizmente, o senhor presidente da República declarou imediatamente após essa declaração do senhor ministro, que apenas retratou o sistema atual, ele declarou que escolherá o mais votado, o que demonstra a importância institucional da escolha do mais votado. Agora, se o presidente da República imediatamente declara que vai escolher o mais votado, me parece que o tema está maduro, ou seja, que institucionalmente é necessário que seja sempre o mais votado. Então, a declaração do senhor presidente da República, que é um ilustre constitucionalista, professor de Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica, com um livro que todos nós estudamos, que é o Elementos de Direito Constitucional, ele foi justamente nessa linha dizendo que tem que ser o mais votado. Se tem que ser o mais votado, nada melhor do que uma alteração constitucional no sentido de que se consagre o princípio democrático de que o mais votado seja sempre o eleito, o escolhido para o cargo e a função tão relevante. Em segundo lugar, quando nós falamos da separação, e Vossa Excelência fez uma indagação muito importante a respeito do artigo 128 da Constituição Federal. Ou seja, nós temos aqui Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados e elencados constitucionalmente. O ideal é que nós tenhamos os 30 ministérios públicos com um tratamento isonômico, ou seja, cada Ministério Público podendo eleger o seu chefe. O Ministério Público do Trabalho elegendo o Procurador-Geral do Trabalho, o Ministério Público Federal elegendo o seu Procurador-Geral e o Ministério Público Militar, idem, Ministério Público do Distrito Federal, a mesma coisa, e todos os estados da mesma maneira, de modo que nós possamos ter 30 procuradores-gerais eleitos pela classe e com um controle importante da sociedade feito através da Casa Legislativa, como bem pontuou a norma, seja pelo Senado ou pela Assembleia Legislativa, num debate que deve se seguir, muito importante, até porque o controle e o eventual impedimento do Procurador-Geral é feito pela Casa Legislativa, nada mais justo que a sua aprovação seja também feita pela Casa Legislativa, tal qual os ministros de tribunais superiores e membros do Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, de modo que nós teríamos um tratamento simétrico, isonômico e adequado às instituições. Por fim, quando falamos de déficit democrático, evidente que a situação atual demonstra um déficit democrático. Como disse no início, esse déficit decorre de uma situação anterior, onde o Procurador-Geral da República era também advogado-geral da União. Daí a escolha ser livre e discricionária, o que tinha uma razão de ser e uma razão evidente. Esta razão, de 92 para cá, perdeu o sentido e hoje o mais importante é que nós tenhamos uma escolha institucional. E a melhor escolha institucional, e aqui o Senado está aqui, não me deixa mentir, a melhor escolha é através da eleição. Não fosse assim, nós não teríamos um Senado eleito, uma Câmara dos Deputados eleito, e o melhor regime é o regime democrático. Como dizia Winston Churchill, não existe nada melhor do que a democracia, apesar das suas falhas, não é? E nós acreditamos na democracia e queremos a democracia no Ministério Público, porque é a democracia que vai dar segurança e tranquilidade para que o Procurador-Geral da República haja com independência, com serenidade e sem qualquer vínculo com interesses que possam existir em determinados momentos. Nós queremos a independência e um vínculo único com a Constituição, com respeito às leis e com a defesa da democracia. De modo que, se como bem disse Dr. Robalinho, é um avanço a lista tríplice, evidente que é um avanço para o Ministério Público Federal, mas é um avanço que já houve no Ministério Público dos Estados. E este avanço maior é o avanço da eleição
direta. Aliás, como eu disse, no Senado do Império, nós tivemos uma evolução do Brasil colônia para a independência com a criação de lista tríplice para a escolha do senador. Se nós falarmos, vamos fazer o presidente escolher o senador em lista tríplice, vai ser um absurdo. Evidente, seria um retrocesso. Nós queremos que exista este avanço também no Ministério Público, ou seja, que não exista mais lista tríplice, exista eleição tal qual para o Senado, também para o Ministério Público. Então, eu, como presidente de associação e associação mais antiga, gostaria, senador Randolph, de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui e, de alguma maneira, ter contribuído para o brilhante trabalho realizado por Vossa Excelência, que tem sido extraordinário na defesa das instituições. Muito obrigado. Senador, por favor, doutora Norma. É pertinência minha, mas eu quero declarar de público que todos nós, dos Ministérios Públicos dos Estados, apoiamos e estamos trabalhando para que as 10 medidas sejam aprovadas pelo Parlamento brasileiro. Eu esqueci, por isso que eu estou lhe pedindo, eu acho que é unanimidade de todos nós, o apoio às 10 medidas que... Fica uniformizado este comentário. Este comentário sobre isso, me perdoe aqui. Em absoluto, doutora Norma. Doutor Felipe, nós que agradecemos vossa exposição e me permita dizer, como historiador, nos apraz muito as contribuições históricas que Vossa Excelência trouxe aqui a esta audiência pública, né? Trazendo para alguns aqui, inclusive, a novidade da designação da lista tríplice para o Senado do Império, durante o nosso período monárquico. Essa é a terceira vez que me manifesto na Comissão de Constituição e Justiça. Nas duas últimas, tive a oportunidade de ser sabatinado por esta comissão. Graças a Deus, passei. Então, fico muito honrado em poder estar aqui novamente em um tema que nos é tão caro. Em primeiro lugar, o senador Randolph tem tido uma preocupação extraordinária com a democracia, com o aprimoramento institucional. Gostaria de agradecer ao senador Cássio Cunha Lima, e não só a ele, mas sobretudo a seu falecido pai, que foi um dos líderes institucionais do Ministério Público, a quem conheci e rendo minhas homenagens. E nosso agradecimento também ao senador Eduardo Amorim, de Sergipe, estado da minha família materna, e que nos ajudou também na concepção desta audiência. Senador Randolph Rodrigues, esta emenda é muito importante para o Ministério Público, pois trata da democracia na instituição. Evidente que falarmos em lista tríplice no Ministério Público Federal é uma evolução. E aqui eu rendo homenagens ao doutor Robalinho Cavalcante e doutora Norma Cavalcante, até porque estamos todos entre Cavalcantes. Eu sou Felipe Cavalcante também. Vão dominar o mundo. Mas esta não só é uma preocupação da família Cavalcante, mas é uma preocupação de todos os promotores de justiça, a democracia na nossa instituição. É evidente que a escolha do procurador-geral livremente pelo presidente da República é um resquício da figura do advogado-geral da União, pois até 88 havia uma confusão entre as duas funções. O Ministério Público da União exercia a Advocacia Geral da União, e nada mais justo que o presidente da República escolhesse o advogado-geral da União da sua confiança. A partir do momento que nós temos uma cisão entre essas funções e numa escolha muito importante do legislador constitucional, evidente que a função do Ministério Público passa a ser uma função institucional. Daí a escolha dever ser institucional. Infelizmente, a Constituição de 88 não trouxe esse mesmo aprimoramento e criou figuras distintas entre a maneira de escolha do Ministério Público da União e a maneira de escolha do Ministério Público dos Estados. Então, hoje nós temos 30 ramos do Ministério Público, sendo que nos 26 estados há a eleição por via de lista tríplice, e no Ministério Público da União nós temos 4 ramos com escolhas díspares. No Ministério Público do Distrito Federal, uma lista tríplice é escolha pelo Presidente da República. E no Ministério Público Militar e no Ministério Público do Trabalho, uma situação sui generis, onde os seus chefes são escolhidos por um outro ramo, que é o Ministério Público Federal. Então, nos parece, a grosso modo, que deveria haver uma evolução para que todos os ministérios públicos fossem escolhidos pelos seus membros, ou seja, que houvesse uma eleição. Nós, da CONAMP e das associações, temos uma defesa enfática pelo mais votado, pela eleição uninominal, onde apenas
seja escolhido um membro, ou seja, uma eleição de fato e não uma lista tríplice. Aliás, esta foi a definição do Congresso de 30 anos atrás, em Curitiba, onde surgiu a famosa Carta de Curitiba de 1986, que foi justamente o documento que embasou a luta do Ministério Público na Assembleia Nacional Constituinte. E era tópico fundamental daquela carta a eleição do chefe do Ministério Público pelos seus membros, com a sabatina e a confirmação perante o Legislativo, ou seja, não deveria haver uma interferência direta do Executivo, e sim um compromisso com o Legislativo. Nesta linha de raciocínio, houve uma evolução na Constituição de 88 importantíssima, que foi a escolha dos desembargadores, juízes e tribunais também livremente e pelo próprio Poder Judiciário, sem interferência do Executivo em grande parte. E mais do que